Então, assim, né? Essa que é a reflexão que a gente quer fazer hoje. Nós precisamos de Jesus para quê? Nós nos aproximamos de Jesus para quê? Para sermos servidos, para sermos valorizados, para que a gente consiga ter coisas, fazer coisas que nos destacamos lá fora. Para que nós precisamos de Jesus? Essa mãe, ali consta, que ela chegou e prostrando-se, fez-lhe um pedido. Então, assim, ela chegou e, vamos imaginar, né, que ela se até beijou a mão de Jesus, né, que é como se tivesse, né, realmente adorando-o, vamos supor, né, se prostrando diante dele, exaltando ele. Mas, na verdade, ela estava se aproximando porque ela tinha uma segunda intenção, ela tinha um interesse pessoal para pedir para Jesus. E assim eu vejo que quando isso acontece, quando nós estamos ainda buscando nos aproximar de Jesus por causa dos nossos interesses pessoais, nós ainda não entendemos o plano de Deus, nós ainda não nos rendemos ao senhorio de Jesus. E isso é uma coisa que a gente tem, né, falado bastante, porque eu acho que é o maior desafio do cristianismo hoje, é fazer com que as pessoas entendam que não é para ser servido que eu vou atrás de Jesus, que eu me rendo, que eu quero me render a Ele, que é para servir, Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso exemplo, e Ele veio totalmente para servir, a ponto de dar sua vida na cruz por nós. Nós não precisamos chegar a isso, mas tudo o restante, Ele é o nosso exemplo, de que nós devemos nos aproximar dEle para que Ele nos ensine a servir, a sermos úteis no plano perfeito de Deus para essa terra. Então, quando nós, é claro, a gente sempre conversa, no sexta-feira teve oração também, foi conversado sobre isso, até o Ângelo comentou, né? Não é que tem alguns problemas pessoais, algumas coisas que a gente ignora, deixa de lado, não precisa pôr para o Senhor. Sim, só que até que esses problemas pessoais eu estou querendo resolver para meu próprio benefício, não está valendo nada. Não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. Tipo assim, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego porque eu preciso ganhar dinheiro para comprar feijão e arroz, para pagar minhas contas, para não sei o que, tá só no pessoal. Agora, eu preciso do emprego porque eu quero, além de sustentar minha família, eu quero ajudar a sustentar outras pessoas, eu quero poder investir na vida de pessoas, eu quero poder visitar pessoas e levar uma cesta básica para falar do amor de Jesus, daí tá certo. Sabe, tipo, quando o fim em si mesmo é aquilo, eu preciso de um carro para ir passear, para ir no mercado, tá só em si mesmo. Não, eu vou pelejar, vou lutar porque eu quero conseguir comprar um carro, porque ele é muito útil para muitas coisas, para ir no mercado sim, para ir visitar, mas para ir de fato no culto todo domingo à noite com chuva, com 0 grau, ir visitar uma pessoa lá no outro bairro, porque eu sei que ela está doente, que está precisando da palavra de Deus, para ir, sabe? Então, tipo, Deus sabe analisar o nosso coração, realmente. Se nós estamos nos aproximando dele por causa do reino, porque queremos servir, ou é só por nós mesmos. Então eu acho que essa é a parte que mais pega, porque enquanto a gente não entender que de fato ele veio nos resgatar para sermos dele, para sermos escravos voluntariamente do reino de Deus. Então é para nós servir o dia inteiro. Estou cansada hoje, mas eu vou marcar um discipulado. Estou com preguiça, mas eu vou fazer uma visita, mas eu vou mandar uma mensagem para alguém, vou ver como é que a pessoa está, mas de repente ela não está bem, vou ter que sair de casa e ir lá visitar. Vou. Por quê? Porque eu estou aqui para servir. Então, na verdade, é assim, a grande questão do Evangelho, a grande questão do cristão que de fato se posiciona, eu quero estar contigo, Senhor, eu me rendo e quero estar contigo. A gente tem que passar a ser um servo, a servir o reino de Deus, não mais servir a nós mesmos. Então, essa mulher procurou Jesus, se aproximou dele, porque tinha
tinha desejos pessoais, tinha vontades pessoais, enganada, não entendendo o reino de Deus, não entendendo o propósito das coisas, né? E Jesus já diz então depois, né? Não, mas vocês estão errados, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim deve ser entre vocês. O maior no reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O maior no reino de Deus, o que tem mais valor, é aquele que mais serve, é aquele mais humilde, é aquele que mais se dedica para as coisas que obedecer os propósitos, o plano, a direção de Deus. E ao contrário do mundo, né? No mundo, quem quer ter o maior valor é aquele que mais tem serviçais ao seu lado, que mais manda, que mais tem dinheiro para as coisas, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto gravíssimo que grande maioria dos cristãos ainda não entenderam a gravidade do assunto. De a gente buscar Deus, eu quero me aproximar de Jesus para que eu faça parte do plano dele nessa terra. Então nós vamos trabalhar dobrado, triplicado, porque tem muito serviço para o reino de Deus. Então o tempo todo a gente está ali pensando e orando e vendo o que dá para fazer, o que dá para ser feito e tal. Eu às vezes penso assim, eu vejo pessoas assim que não são cristãs, que nem vão na igreja. Nossa, que eu conheço pessoas, né? Que tem uma vida parece tão fácil assim, porque a pessoa trabalha, ganha dinheiro, vai para casa, assiste o que quer, vai passear, vai tudo sem compromisso nenhum, sem responsabilidade nenhuma. E eu sinto assim sempre uma responsabilidade. Eu preciso estar orando por quem agora? Preciso estar mandando uma mensagem para quem agora? Então eu creio realmente que quando a gente se aproxima de Jesus de todo o coração, para nos render a Ele, nós passamos a não ser mais nós mesmos que estamos agindo nossos interesses, as nossas coisas, né? E só nesse momento é que de fato nós vamos ser cristãos verdadeiros, genuínos, implantados no reino de Deus, fazendo parte do plano de Deus. Antes disso nós estamos barganhando com Deus, nós estamos Senhor, eu faço isso, daí você me dá aquilo. Eu estou precisando disso, Senhor, mas que nem o anjo fala que às vezes, que antigamente, né, quando ele não era cristão, ele pensou, Senhor, mas se o Senhor me ajudar a ganhar na loteria, eu vou fazer isso e aquilo. Só se for assim, Senhor, se o Senhor me ajudar a ganhar na loteria, eu não vou ficar com nenhum real, eu vou dar tudo para onde o Senhor dirigir. Alguém faz essa oração? Daí é real, né? Porque não é para mim. Eu quero ser um instrumento para que os outros sejam abençoados, para que a minha família, os que convivem comigo, para que a sociedade seja abençoado. Não é para mim. Mas nem um pouquinho para mim, não. Não. Aos seus Deus dá enquanto dorme. Quer dizer, o Senhor sustenta. O Senhor sustenta as aves do céu, sustenta a natureza, as flores lá fora. Ele sustenta a gente. Nós não temos que correr atrás por nós mesmos. Né? Nós temos que correr atrás, sim. Nós temos que trabalhar o dia inteiro, sim. Mas tudo pensando em ser útil para o reino de Deus. Né? Então eu acho assim que essa é uma questão muito grave, é uma questão muito incompreendida, e enquanto nós não nos aproximarmos de Jesus, rendidos, realmente nós não temos segunda intenção nenhuma. Senhor, eu quero me render, eu quero me arrepender por essa vida medíocre que eu tenho levado, mas eu quero, a partir de agora, te servir, eu quero ser útil para o teu reino. Então transforma a minha vida, faz como o Senhor quiser, mas eu quero ser útil para o teu reino. Esse é o maior propósito da minha vida, vai ser esse. O maior desejo da minha vida vai ser isso. Então coisas, empregos, carros, casas, até saúde, tudo isso é em segundo plano. O Senhor faz se Ele quer, se vai ser útil para o plano dEle, Ele vai fazer, né? Mas não é a nossa busca, não é o que nós nos aproximamos de Jesus para isso. Então, para quê que você tem se aproximado de Jesus? Você quer Jesus na tua vida para quê? Para te ajudar nas tuas coisas ou para você se render e ajudar nas coisas dEle? Verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que Ele veio nos anunciar, o cristianismo verdadeiro, é quando nós nos rendemos para nossas coisas, abrimos mão para a gente ser útil para o reino dEle, para fazer as coisas do reino. O restante
é necessário, eu preciso disso, daquilo e tal, mas enquanto eu me aproximo de Jesus para isso, não está valendo nada. Nós não entendemos como essa mãe aqui não entendeu e estava pedindo coisa absurda para Jesus, pedindo para dar destaque para os seus filhos. O reino de Deus não é de destaque aparente, é de destaque nas intenções, de destaque, é aquele altruísmo que só Jesus, tocando na nossa vida, pode transmitir essa profundidade desse altruísmo, desse amor verdadeiro, genuíno, a ponto de se entregar pelo outro, né? Então eu queria assim realmente que a gente pudesse estar refletindo um pouco sobre essa palavra. E tá difícil os tempos, né? As coisas estão difíceis e agora também tem, eu creio que, né, a gente ouvindo ali, né, coisas no YouTube mesmo, pastores, pessoas pregando, falando, tem afetado também as igrejas, o corpo de Cristo, essa quarentena e tudo mais, porque a gente fica mais desconectado. E quando a gente realmente não tem esse posicionamento, ou essa intimidade com Deus, de que todo dia, o tempo todo, eu estou ligado, estou conectado, estou buscando, estou ouvindo Ele, eu estou querendo saber, a gente acaba se desconectando, a gente acaba passando o dia como um ser humano carnal, real desse mundo, mas nada real para Deus, né? Nada conectado ao espiritual, ao propósito maior da humanidade. E eu acho assim que isso tem acontecido muito hoje né, no povo de Deus, porque essa questão de que eu posso assistir se eu quero uma pregação ou não, eu posso ler se eu quero, a gente não está sendo cobrado nada, né? E Deus não nos cobra, Deus nunca vai nos cobrar, né? Então, assim, essa questão depende da gente querer ter essa profundidade em Deus, então sim, Ele vai estar compartilhando, vai estar, como se Ele está dividindo ali conosco, o seu coração, o que Ele quer trazer para a terra. Ele vai estar conversando com aqueles que o buscam, né, com aqueles que se aproximam dele. Então não é questão de ter maior ou menor intimidade com Deus. Esse daí Deus fala com ele, não fala comigo. Deus fala mais com aqueles que o buscam mais. Deus fala menos com aqueles que o buscam menos. Deus fala nada com aqueles que não o buscam nada, que não tiram 10 minutos do seu dia para conversar, para tentar ouvir a Deus, né? Então, assim, os tempos são graves e o meu incentivo é para que cada um possa fazer essa reflexão profunda mesmo e cair em si e ver que se não for hoje um posicionamento, não é o amanhã que vai resolver, não é depois, não é a semana que vem, quando eu vou ter tempo. Porque se a gente não está tendo tempo agora nessa quarentena, nunca mais, né? Não é, essa desculpa não vai valer mesmo, né? Então, que cada um possa realmente entender essa profundidade do que é. Eu preciso de Jesus na minha vida para quê? Eu preciso de Jesus na minha vida para me mostrar o que eu devo fazer para Ele. Como eu devo me comportar por causa do reino? Qual o objetivo da minha vida no reino? No serviço do reino, no propósito maior, né? Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, que Deus abençoe, que realmente visite o coração de cada um, o lar de cada um nesse momento. E até esses dias nós estávamos conversando, acho que foi o Miguel que comentou aqui, de que se tivesse 10 pessoas bem posicionadas em Deus num bairro, aquele bairro começaria a ser transformado. É mais ou menos essa ideia, né? Então eu fico pensando, puxa vida, eu acho que está faltando para nós, está faltando posicionamento, rendição, está faltando a gente realmente dizer, eu quero viver para servir a Deus a partir de agora. E essas palavras vão transformar a sua vida. Vão transformar a sua vida. Vai vir um poder do alto, uma unção do alto, para te capacitar para que isso realmente aconteça, se você falar de todo o coração. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, nos socorre, toca a trombeta, Pai, nos chama pelo nome, Pai, para nos despertar dessa sonolência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nos une novamente, Senhor,
no teu propósito, na tua verdade, no desejo que o Senhor tem, Senhor, para esta comunidade, Pai. Nós queremos chegar nesse lugar de dizer sim, completamente, Pai, totalmente rendidos a Ti. Nos abençoe e nos dirige, Pai. Em nome de Jesus, que tudo seja para honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor aí.